prática de matemática financeira e estatística. Hoje a gente vai falar sobre taxas equivalentes, é uma revisão daquilo que a gente já viu nas últimas duas aulas, né? Taxa equivalente e desconto. Está compartilhando aqui com vocês a apresentação. Então, pessoal, resgatando aquilo que a gente já havia visto sobre taxas equivalentes, né? Então, vou trazer direto um exemplo para a gente memorizar. Porque nós temos na questão da taxa equivalente atentar duas situações, né? Se a taxa que eu tenho ela está numa unidade de tempo maior do que aquela que eu quero, ou se ela está em uma unidade de tempo menor, tá? Então, isso vai com qual cálculo que eu vou direcionar, tá bom? Então, nesse exemplo aqui, ó, a minha taxa ela está ao mês e eu quero ao ano. Então, nós queremos uma taxa anual que corresponde a 12 meses. Portanto, a taxa ano ela está numa unidade de tempo maior do que a taxa em meses, né? Então, aqui eu tenho uma relação de 12 meses para um ano, tá? Então, é uma condição do menor para o maior, meses para ano. Quando é meses para ano, pessoal, o que eu vou fazer? Nesse primeiro 12N aqui que eu vou informar, eu vou colocar, ou melhor, desculpa, nesse primeiro N, né, que é o tempo, eu coloco a primeira unidade referencial que eu tenho, que é o 12, que é a taxa que eu tenho de 12 meses, tá? Por que 12? Porque 12 meses corresponde a um ano, então eu vou colocar 12. Então, é a unidade de tempo que eu tenho, depois eu coloco a taxa, 2%, né? 1 PV, então esse 1 em PV sempre vai acontecer, e clico em FV. Clique em FV, aqui a calculadora memorizou, e aí eu vou clicar em 1N, pessoal. Por que eu destaquei aqui em amarelo? Porque, vejam, essa correlação que eu apresentei aqui em cima, 12 para 1, é o cuidado que eu vou ter que ter informado aqui embaixo. Então, o primeiro período que eu vou colocar é o período da unidade de tempo referencial de começo. Nesse caso, a unidade referencial de começo é meses, tá? E depois a unidade referencial que eu quero ter. Por que eu informo 12 e aqui 1? Porque 12 meses corresponde a uma unidade que eu quero obter, tá bom? Feito isso, clico em I, e aí ele vai me dar o resultado. Agora, um outro exemplo, eu tenho a taxa ao ano e a unidade equivalente eu quero ao mês. Então, eu quero a taxa mensal que corresponde a um ano. Vejam que aqui a correlação mudou, tá? É 1 para 12. Então, eu tenho um ano e quero saber referente a meses, que corresponde a 12 meses em um ano, tá? 12 unidades daquela uma que eu tenho, tá? Então, nesse caso, do maior para o menor, tá? Então, é um sentido que eu vou da unidade de tempo maior para o menor. Vejam que nesse caso, o que ele vai mudar? Antes eu informei 12 aqui e embaixo eu coloquei 1. Aqui não. Aqui eu coloco primeiro 1 e depois o 12. Por quê? Essa é a unidade que eu tenho e essa é a unidade que eu quero obter de tempo. Então, nessa correlação que eu vou ter que entender, a minha unidade de tempo é de um ano, por isso eu coloco 1 aqui, e a que eu quero obter é por mês. Então, cada ano corresponde a 12 meses, por isso que eu coloco aqui. Agora, uma suposição, né, extrapolando o exemplo que a gente tem aqui. Se eu quisesse a taxa bimestral, cada ano tem 6 bimestres. Então, nesse exemplo, eu colocaria aqui um N e aqui embaixo 6N. Por quê? Porque essa unidade referencial que eu quero obter, ela corresponde a 6 unidades daquela principal que eu tenho, tá? E aí depois eu clicaria em I para chegar no valor de taxa que eu equivalente àquela de 24%, tá? Lembrando, aquilo que a gente já viu lá atrás sobre a questão da proporção, é uma correlação importante e eu entender aqui. Essa taxa de 24% ao ano corresponde a uma taxa de juros compostos, lembrando, de 1,80876 ao mês, tá? Então, vamos lá para o nosso exercício. Vou parar o compartilhamento aqui. Vou iniciar o compartilhamento do exercício das taxas equivalentes que a gente teve na aula 8, né, no encontro 8. Deixa eu só localizar ele aqui. Estou visualizando aí em tela o exercício da... Sim. Ótimo, então. Sim.
Então, pessoal, só vou, para facilitar aqui, eu vou trazer aquelas informações que a gente colocou na nossa apresentação, né? Como referencial aqui. Então, eu primeiro informo X tempo. Esse X é a unidade que eu tenho. E daí lá na frente eu vou informar um Y, vamos chamar assim, tempo, que é a unidade que eu quero obter. Tá? Então, aí eu vou ter que entender primeiro o que a questão problema está me dando, né? Deixar aqui em destaque para facilitar. Então, no primeiro exemplo que nós tínhamos, pessoal, qual é a taxa trimestral aqui ao ano? Vejam, a gente tem ao ano e nós queremos obter ao mês, certo? Então, ela é do maior para o menor. Quando é do maior para o menor, pessoal, eu trago a fórmula aqui e eu sei que aqui vai o 1, tá? Ok? Deixa eu ver se tem colega que chamou aqui. Certo? Então, eu tenho que aqui vai o 1, tá? O 1 vai o referencial aqui. Sempre que é do maior para o menor, o 1 vai aqui, tá? Só que essa correlação de unidades, qual é a proporção que a gente tem? Um ano corresponde a 12 meses, tá? Então, eu vou ter uma correlação de 1 para 12, tá? Como eu já identifiquei que ela é maior e nesse primeiro eu coloco 1, uma unidade de ano corresponde a 12 unidades de meses, tá? Então, é esse cuidado que vocês têm que ter, certo? Então, quando for do maior para o menor, então unidade de tempo ano para o menor mês, eu vou colocar sempre o 1N aqui em cima, eu começo com 1N, aí eu coloco a taxa, que é 30, o 1PV ele vai se manter e o FV se mantém, tá? Ok, fiz esse cálculo, a calculadora vai manter a memória de cálculo, né? E aí depois vou informar a unidade que eu quero obter. Então, nesse exemplo, voltando, uma unidade de ano, que é o que eu informei aqui, corresponde a 12 unidades de meses, tá? Coloco aqui. E aí, por fim, basta eu clicar no I, tá? Lembre-se sempre disso, tá? Coloca as informações que você tem e depois você clica no botão que você quer saber, tá bom? Então vamos fazer esse cálculo lá na nossa HP2C. Temos aqui o nosso simulador, né? Nosso simulador. Então, pessoal, eu deixei propositalmente aqui em tela uma informação. Isso aqui está relacionado ao nosso cálculo? Não, não está relacionado, tá? Por que que eu estou deixando isso aqui? Porque eu percebi que alguns estão com erro de cálculo por estar mantendo a memória de cálculo que deveria ser limpa, tá? Então, sempre que eu vou começar a fazer uma operação na calculadora, eu venho aqui, clico no F, CLX, pronto, ele zerou aqui e limpou a memória, tá? Então, assim, seguindo o passo a passo, deixa eu só ver que esse F11 não vai dar certo, que eu vou diminuir um pouquinho. Estão visualizando bem aqui a calculadora? Ô, professor, Oi, e aquele C deve continuar? CHS? Aham, não, eu acho que é. Você fala o Esse, CHS ou esse Czinho que está aqui no visor? esse C. Esse C mantém, tá? Porque a gente vai estar fazendo cálculo de juro composto. Como eu já expliquei para vocês, se você tirasse o Czinho na calculadora física, ele trabalharia simples, né? Mas no caso, nos simuladores e nos aplicativos que eu pedi para que vocês baixassem, ele sempre vai estar fazendo cálculo de juro composto. Então, nesse exemplo aqui, a gente está calculando juro composto, mantém o Czinho, não se preocupe. Detalhe,
Como o cálculo de juro composto, né, pelo próprio nome diz, ele é um pouquinho mais complexo, né? Eu estou optando por trabalhar sempre cálculo de juro composto na calculadora e o simples na mão, para a gente exercitar. O simples é fácil calcular, a gente não precisaria nem da HP2C aqui, da calculadora financeira. Com uma calculadora normal, a gente faria o cálculo, tá? Então, esse Czinho pode manter, certo? Então, vamos lá. Então, a taxa que eu tenho é ao ano, 30% ao ano, e eu quero saber em mês. Então, como é que eu faço o cálculo aqui? Eu começo colocando 1N. Por que 1N? Porque é o período de um período que eu quero desdobrar, tá bom? Então, eu tenho 1N, aí eu vou informar 30 I, que é a taxa que eu tenho, 1 PV, esse 1 PV e o FV sempre vai ser mantido, tá? Então, a calculadora vai me dar uma informação. E agora, eu quero aquela unidade de tempo que eu quero obter. Então, eu coloquei 1N, 1 representava um ano. E eu quero saber em meses. Então, eu vou querer saber a referência para 12 períodos, né? 12 períodos dentro de um ano. 12N, e aí, clico em I. E ele me deu 2,21045. 2,21, tá? O que é isso aqui, pessoal? R$ 2,21045 é o resultado que me deu, e esse resultado é em percentual. Ele já me deu a taxa em percentual. Só que essa taxa percentual é o quê? Ela é ao mês, tá? Então, assim, ó, reforço para vocês, sempre que vocês responderem as questões, taxa e tempo, sempre coloque a referência temporal, tá? Então, 2,21% ao mês, certo? Percebam, se eu tivesse pego aí uma calculadora normal e feito uma divisão de 30 por 12, eu chegaria em 2,5, tá? Mas lá o cálculo seria no método simples. Esse caso, eu estou trabalhando juro composto. Então, 30% ao ano, a taxa mensal é de 2,21045. Por que não 2,5? E sim, 2,21. Vocês lembram que juro composto é juro sobre juro. Então, essa taxa vai estar sendo calculada sobre ela mesma também, tá? Então, por isso que ele é diferente. Legal, pessoal? Fui mais um passo a passo agora no começo para a gente entender o conceito, tá? Daí agora eu vou acelerar um pouquinho a interpretação. Legal? Dúvidas até aqui? Não? Então vamos lá. Nesse exemplo, qual a taxa mensal equivalente a 18% ao ano? Novamente, eu tenho a taxa ao ano e quero saber a taxa ao mês. Portanto, ele é uma correlação do maior para menor. Agora, eu já sei que eu sempre começo com 1. E essa correlação é de 1 ano igual 12 meses, tá? Então, a fórmula que eu vou utilizar, vou trazer ela aqui para simplificar. Eu começo com a unidade temporal 1 e aqui na frente eu coloco a unidade temporal que eu quero obter. Um ano representa 12 meses, por isso que aqui vai 1N e aqui 12N. E aí eu quero saber o I. Então, vamos lá para a nossa calculadora. Começando a operação FCLX, fiz a limpeza. Então, eu coloco 1N. A taxa de tempo, ou melhor, a taxa para esse tempo aqui é de 18%, então 18I, 1 PV, FV. Aí quero obter a referência temporal de meses, que corresponde a 12 unidades de um ano, né? 12N I. Calculador já me deu 138,884. Se eu estiver muito rápido, vocês me falem, tá, pessoal? Então, voltando aqui, ó. Nessa correlação, a taxa correspondente a um ano a 18%. Para um período de mês, a minha taxa vai ser equivalente a 1,38884% ao mês. Lembre-se bem de colocar isso aqui.
A minha unidade temporal da taxa é um mês. Ok? Qual a taxa mensal equivalente? Opa, essa daqui eu acho que eu repeti. Deixa eu só dar uma olhadinha. Eu tive um probleminha, pessoal, só para relatar rapidamente para vocês, que corrompeu o arquivo do exercício. E aí eu tô com... Essa daqui foi... Seria de 42,58, de 36. A taxa bimestral. Tá? Falha técnica, mas a gente corrige na hora, né? Então, beleza. Qual a taxa mensal equivalente a 42,58? Deixa eu ver se teve alguma aqui. Aqui, ó. Teve uma que acabou passando batida. Qual a taxa anual equivalente a 3% ao mês? Isso. Beleza, agora tenho todos aqui. Então, qual a taxa anual equivalente a 3% ao mês? Então, aqui eu tenho a taxa ao mês e quero ao ano. Então, essa referência inverte, é do menor para o maior, tá? De meses para ano. Então, aqui eu vou ter uma correlação de 12 para 1. Aqui vai inverter o cenário, tá? Quando antes eu tinha aqui em cima uma unidade, agora eu vou ter 12. Por que 12? Porque por causa disso, a unidade está ao mês e eu quero ao ano. Então, 12 meses corresponde a um ano. Então, aqui embaixo aqui vai 1N. E aí a minha taxa é 3, tá? E, por fim, eu quero saber o meu I. Certo? Então, vamos lá para a nossa calculadora. Começando a operação sempre limpando, FCLX, limpei a memória. Então, eu tenho 12 períodos de meses, a uma taxa de 3%, 3 de 1 PV-FV. 1 PV-FV sempre mantém. Tem uma referência que a calculadora está me dando. Agora eu quero um N. De 12 eu quero trazer para 1. De 12 meses eu quero trazer para um ano. Qual é o I? 42,57,609. Então aqui, 42,50,609. Por cento o quê? Ao ano, tá? Vocês podem colocar abreviado a ou ao ano. Também está tranquilo, tá? Beleza, pessoal? Podemos seguir aqui? Aqui, novamente, eu trabalhei muito com taxa mensal, né? Mas, enfim. Qual a taxa mensal equivalente a 42,58% ao ano? Então, novamente, eu tenho a taxa ano e quero saber a taxa mês. Então, a minha correlação é do maior para o menor. Agora eu já sei que eu começo com 1 lá em cima, né? E essa correlação será de 1 para 12. Trago as fórmulas aqui. Então, eu vou começar com 1N. A minha taxa é 42,58. Aqui um detalhe também, que alguns estavam fazendo o seguinte, trabalhando com a fração decimal, 0,4258. Não, na HP dos EC você coloca direto, 42,58. Né? Lembrando porque o ponto, porque é no padrão americano. Lá, ponto e vírgula é inverso do que a gente tem aqui. Um PVFV mantém, e aí eu quero para 12N. Por fim, clico no I para saber qual a minha nova taxa. Pessoal, podem ligar a câmera. Preciso que vocês liguem a câmera para me acompanhar vocês aí, tá? Então, fazendo o nosso cálculo, novamente, começo limpando a memória, FCLX. Então, eu tenho um N, 42,58 de taxas para um ano, um PV-FV. Eu quero saber
por mês. Então, eu quero saber uma fração de 12 unidades daquela unidade que eu tenho. Qual é a nova taxa? 3%. 3,0024. Então, compartilhando novamente aqui com vocês o exercício. 3,00024% ao mês. Essa é a minha taxa correspondente, tá? Qual a taxa bimestral equivalente a 36% ao ano? Aqui a gente tem uma correlação diferente, né? Nós temos ao ano e eu quero saber o bimestre. Então, essa minha correlação é do maior para menor. Novamente, começo com 1. E essa correlação agora é um pouquinho diferente. Quantos bimestres eu tenho dentro de um ano? Um ano para 6 bimestres, né? Cada conjunto de 2 meses, eu tenho 6 conjuntos de 2 meses dentro de um ano. Então, a minha fórmula vai começar sendo do maior para o menor, com 1n. A minha taxa é 36 e 1 FV. Guardei a memória de cálculo. E a correlação agora eu não quero mais para 12, sim para 6 períodos. Por quê? Novamente, essa análise aqui, um ano contém 6 bimestres. Então, eu terei a taxa bimestral. Opa! Ok. Vamos para a nossa calculadora. Limpo a memória, FCLX. Então, a informação que eu tenho é de uma unidade de tempo de ano, a taxa é de 36 e 1 PV-FV. Ok. Informação está em tela. 6 unidades dentro de um ano, né? 6 bimestres. Clique 5, 25, 833. Então, a resposta para essa pergunta aqui, 5,25,833% ao bimestre. Ou a B, né? A B já atenderia, mas pode colocar o bimestre. Sempre coloque a unidade temporal, certo? E o nosso último cálculo aqui, qual a taxa mensal equivalente a 42,58 ao ano? Deixa eu ver, essa aqui já foi. Deixa eu ver qual que era a nossa última. Peço desculpa para vocês, mas como citei, o arquivo foi corrompido. A pergunta era essa aqui, ó. Qual a taxa bimestral equivalente a 18% ao semestre? Aqui é um pouquinho diferente daquilo que a gente estava fazendo até então. Então, eu vou ter semestre para bimestre. Novamente, a minha correlação é do maior para menor. Tá? Por que do maior para o menor? Bimestre, conjunto de 2 meses. Semestre, conjunto de 6 meses. Tá? Então, essa correlação é de qual? Cada semestre tem quantos bimestres? Se cada semestre são 6 meses, eu terei 3 bimestres, 3 conjuntos de 2 meses dentro de um conjunto de 6. Então, a correlação é de 1 para 6. Sendo do maior para o menor, eu começo sempre com FV. A unidade temporal que eu quero é para 3 unidades, tá? Se eu tinha uma unidade semestre, eu quero quebrar ela em 3 unidades de bimestre. E aí eu vou pedir qual a taxa. Limpando memória, FCLX. Então, eu tenho um N, a taxa é 18 e 1 PV-FV. E agora eu quero para 3 unidades de bimestre. 3N, qual o I? 5,67218.
ao bimestre. Ok? Pessoal, uma situação que vocês podem ver, eu vi alguns exercícios e os exercícios não tinham muita correlação. Por exemplo, de 18 ele pulava lá para 100%, um exemplo. O que vocês podem olhar? Se eu tinha a taxa em semestre e vem para bimestre, é do maior para o menor, logo, em 18 ela vai ser menor. Por quê? Porque ela vai ser fatiada. Voltando. Se for uma análise de juros simples, bastaria eu dividir o 18 por 3. Aí eu chegaria em 6%. Mas como a gente está com juros compostos, fazemos o cálculo matemático aqui na HP12C. Então, veja, eu posso fazer essa dedução, que 18% ao semestre em juros simples seria 3, em juros compostos, desculpa, 6, né? 18 dias por 3 igual a 6%. Portanto, a minha taxa vai ser próxima a 6, tá? Então, uma forma de vocês garantirem que esse exercício tem uma certa condição de estar correto, tá bom? Certo, pessoal? Dúvidas até aqui? Cuidado que vocês têm que ter. Primeiro, identifiquem essa correlação temporal. A taxa que vocês têm é numa unidade temporal menor ou maior do que aquelas que vocês trazem. E aí depois vocês procuram aplicar a fórmula. Lembrando, se for do maior para o menor, o 1 vai no começo. E depois você informa a unidade que você quer saber. Se for do menor, o 1N lá no final. E no início vai a unidade que você tem que fragmentar. Alguma dúvida, Ana? É que, tipo, eu não tô conseguindo te entender, tá, tipo, muito travado. Eu não tô conseguindo te entender, tá, tipo, muito... Tá travando? Bastante. Então, aí, assim, eu vou tentar exercitar da melhor forma possível aqui, mas eu também estou com dificuldade para te escutar, tá? Lembre, qualquer dúvida que vocês tiverem, o vídeo vai estar sendo gravado, tá? Ok? A gente tem esse problema técnico aí, porque a internet ultimamente não está sendo muito utilizada, né? Mas alguém está com essa dificuldade? Ele está travando. Eu também. Ana, só uma pergunta. Você está no Wi-Fi, Ana, ou está no dados? Eu tô no Wi-Fi, professor? É? Então, pode ser que seja a minha internet aqui, que também está um pouco lenta, tá? Mas, assim, no vídeo ele vai fluir bem, tá? Uma pena, realmente, que vocês não estejam... Vou tentar ver numa próxima videoaula para ver como a gente pode sanar isso, tá? Certo? Então, a princípio, como eu estava comentando com vocês, cuidado que vocês têm que ter no cálculo na HP12C taxa equivalente. Qual a unidade de tempo que eu tenho, qual a unidade que eu quero obter? E aí eu mostrei ali para vocês duas formulazinhas, dois passos a passo. Do menor para o maior, quando eu tenho uma unidade de tempo menor, por exemplo, meses, e aí eu tenho uma outra formulazinha, o inverso, né? Por exemplo, eu tenho semestre, que é uma unidade de tempo maior, pro bimestre, que é menor, tá? Então, depois vocês vão fazer alguns exercícios nesse sentido também. Deixa eu voltar para a apresentação. Ok? E agora, com relação aos descontos, pessoal, relembrando, o desconto é um abatimento sobre aquilo que foi negociado lá no acordo, né? Ele é calculado pela diferença entre o valor nominal e o valor atual. Lembrando, o desconto é igual ao valor nominal ao valor atual. Lembre daquela linha do tempo, né? Você tem um título aqui nessa linha azul clarinha, que ele foi negociado nessa data, onde tem a bola aqui, e vai ser pago lá na setinha. E existe uma unidade de tempo transcorrendo isso. Lembrando, a matemática financeira trata o valor do dinheiro ao longo do tempo, então haverá uma cobrança de juro para remunerar essa perda do valor do dinheiro ao longo do tempo, né? Lá no futuro, aquele título que eu vou pagar, o valor dele chama-se valor nominal, tá? E o desconto corresponde ao quê? Se eu quiser pagar antecipado, eu vou ter um valor atual. E esse valor atual vai ter a dedução do juro correspondente àquele período que eu vou deixar de pagar, tá? Então, o desconto nada mais é do que isso. Paguei antes, se eu pagaria lá na frente com o juro embutido, eu pagando antes, eu quero ter o desconto
valor proporcional aos juros, tá? E aí o exemplo que a gente fez, né, determinando um valor de R$1.000 para 4 meses de vencimento antecipado, uma taxa de 2,5, né, eu colocaria o 1.000 CHS, FV, valor futuro, 4N, 2,5 I. Clico no PV. A gente trabalhou desconto agora, mas vocês já fizeram esse cálculo aqui que eu estava chamando do valor presente, né? Qual o valor do capital referente a uma negociação nesse sentido? Então, aqui o conceito é, eu pagaria lá na frente R$1.000, quanto que eu vou pagar agora? Clico no PV, ele vai me dar esse valor aqui. Aí eu tenho uma opção seguinte, ó, esse é o valor descontado, é o valor nominal, o valor atual do título. Agora, qual é o valor do desconto? Na calculadora eu clico no RCL e ele vai voltar uma informação. Qual informação que eu quero que volte? O FV, que seria esses R$1.000 negativo. Clico no botãozinho mais, menos R$1.000, com mais 905,95, ele vai me dar o valor do desconto, 94,05, ok? Opa, antes de ir para a atividade, vamos lá para quais são os nossos exercícios. Só deixa eu abrir aqui ele, só um pouquinho. Acho que realmente a internet está oscilando bastante, porque tem muitos colegas que estão caindo a conexão, sai e entra. Então, pessoal, estão visualizando em tela o documento do Word? Sim. Sim. Então, tá bom. Então, vamos fazer... primeiro, pessoal, aqui tem um detalhe. Eu tinha pedido para calcular descontos simples e compostos. E aqui, ó, desconto simples era o cálculo matemático, a fórmula matemática que a gente aprendeu, né? E o desconto composto, aí sim era para usar HP dos IC. Mas eu vi que a gente que calculou aqui, ó. Se vocês calcularam aqui, na verdade, vocês não calcularam naquele passo a passo o juro simples. Vocês calcularam a juro composto, tá? Por quê, pessoal? Vamos só recapitular e fazer aqui algum exercício, né? Um título de R$9.000, então eu tenho o valor nominal, 9.000. Vou colocar numa cor diferente aqui para mudar. Isso. Valor nominal 9.000 será descontada a taxa de juros simples de 1,8% ao mês. Então, a minha taxa é 1,8% ao mês. Faltando 3 meses, então o meu N é 3 meses. Determine o valor de desconto comercial e o valor atual do título. Então, eu quero saber o desconto. Opa, valor atual, que é o valor que seria pago hoje, né? Como é que eu faço o cálculo, pessoal? Então, vocês lembram a formulazinha, deixa eu trazer ela aqui. Desconto simples. As fórmulas que a gente tem do desconto é o valor nominal vezes taxa vezes tempo e o valor atual seria o valor nominal menos o desconto, ou valor atual, valor nominal vezes 1 menos I sobre N, tá? Vamos fazer com esses dois aqui que vai dar certo. Então, para mim saber o desconto, como é que eu teria que fazer? Desconto igual valor nominal 9.000 vezes... Aqui tem um detalhe, porque aqui a gente está fazendo o cálculo matemático. Então, essa taxa eu tenho que fazer a divisão por 100. 0,18 ao mês, tá? E aqui eu vou colocar 0,018 vezes 3. Fazendo esse cálculo aqui, eu tenho que o desconto será igual a 9.000 vezes 0,018 vezes 3 dá 0,054. Multiplicando 9.000 por 0,054,
nós temos 486. Esse é o valor do desconto, tá? E qual é o valor nominal? Ou melhor, o valor atual. O valor atual é igual ao valor nominal menos o desconto. O meu valor atual será igual, o meu valor nominal é 9.000 menos 486. Então, o meu valor atual vai ser igual a R$ 8.514. Então, nessa operação a juros simples, foi calculado um desconto de 486 e um valor de 8.514 atual, tá? Então, esse aqui, pessoal, como o próprio nome diz, né, simples, ele é bem simples de fazer. É taxa vezes tempo, porque não existe essa correlação, essa variação ao longo do tempo da taxa, tá? Como a gente viu na equivalência, ok? Então, esses 3 aqui, 4, né, exercícios, era para a gente recapitular, tá bom? Como ele é um cálculo bem simples e a gente já fez várias vezes, eu vou me ater nesse exercício para que a gente não passe muito do horário programado, ao desconto racional composto, esse sim, usando a HP12C, que é o mais complexo para a gente calcular, ok? Alguma dúvida quanto ao desconto simples, pessoal? Que vocês querem... Ele é tranquilo, né? Pelo que eu percebi, com exceção desse exercício, talvez tenha ficado pendente da minha parte ser mais claro, lá atrás, quando a gente calculou o desconto simples, foi bem tranquilo, tá? O índice de acerto foi muito grande, então, por isso, vamos passar. Agora, em relação ao juro composto, aí é importante porque a gente vai fazendo a calculadora HP12C, tá? Então, o primeiro exemplo, que é algo que pode acontecer muito, né? Se você for um empresário e tiver que pagar fornecedor e não tiver dinheiro em caixa, é muito comum que as pessoas peguem um título que eu fiz uma venda para a Ana, certo, Ana? 35.000 você vai me pagar, correto? Eu não tenho tudo isso agora, né? Mas só para exemplificar, eu sou comerciante, fiz uma venda para a Ana. A Ana está devendo para mim, tá? Eu não tenho dinheiro, o que que eu faço? Eu vou lá no banco, levo esse título, e aí o banco vai cobrar a Ana. É o banco que vai receber da Ana, tá? E aí, naquele momento, o banco vai liberar um dinheiro na minha conta. Só que assim, o banco não vai fazer de graça. Ele vai cobrar taxa de juro composto por esse valor, tá? Ele vai receber daqui a 120 dias o valor de 35.000, mas ele vai me pagar um valor menor, correto? Entenderam o contexto do problema? Então, precisando pagar fornecedor, um comerciante desconta um título de 35.000. Esses 35.000 é o valor nominal, que é o nosso FV, tá? 35.000. Com o vencimento para 120 dias. Então, o meu tempo é igual a 120 dias. A taxa de juros compostos de 2% ao mês. Então, o meu I será 2% ao mês. Qual o valor líquido que o banco creditará ao comerciante? O valor líquido é o meu valor atual, ou na minha calculadora HP12C, o presente valor, PV. Esse eu não tenho, ok? Então, o que que eu vou fazer, pessoal? Eu vou informar, né, na minha calculadora HP12C, vou informar lá 35.000 FV, CHS, FV. Aí vou informar. Aqui que tem um ponto importante, tá, pessoal? O meu tempo está em dias e a minha taxa está ao mês, tá? Então, nesse caso, ou eu converto a taxa para dia ou eu converto o período para meses, tá? Então, vai ficar bem mais fácil eu fazer isso aqui, ó, 120 dias por 30 igual a 4, tá? Então, eu informo 4N, 2I, e peço qual que é o meu PV, tá? Vou desconectar aqui. Vou compartilhar com vocês a nossa calculadora. Começo a fórmula limpando a memória, tá? Então, eu coloco lá que o meu valor futuro
é 35 mil, CHS, valor futuro. Então, o título é de 35 mil. Eu vou antecipar em 4 meses, 4N. A taxa que o banco vai me cobrar é de 2I. Qual é o meu presente valor? 32.33458. Vou arredondar aqui 59, tá? Então, naquele exemplo que eu fiz aqui para vocês, né? Que eu peguei o título que a Ana estava me devendo e levei lá no banco, tá? Lá no vencimento, o banco vai cobrar da Ana 35 mil. A Ana vai pagar, só que não vai pagar para mim, vai pagar direto para o banco. Ela vai receber um boleto do banco. E eu recebi hoje 32.334 e 59, tá? Então vejo que houve um desconto nessa operação. De 35 mil, vou receber 32. A diferença, a título de juro, vai ficar com o banco. Ok? Essa é uma operação muito comum de ser feita, tá? Agora, questão 6. Um título de valor nominal 8 mil, então meu valor nominal ou futuro valor é 8 mil. Será descontado 5 meses antes do vencimento. Então, eu tenho o meu tempo 5. Há uma taxa de juros compostos de 2,8% ao mês. Taxa aí 2,8% ao mês. Taxa e tempo na mesma unidade temporal. Determine o valor atual desse título e o valor do desconto. Então, eu vou querer saber o valor atual, que seria o meu presente valor. Eu quero saber também o meu desconto. Então, nesse caso, como é que eu vou fazer na calculadora? Eu coloco 1000 CHS futuro valor, que é o valor lá na frente, né? 5N 2,8 e aí peço qual que é o meu PV, presente valor. E aí ele vai me dar um valor, tá? Aí depois, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou clicar no RC, RCL, vou clicar no FV, futuro valor, que ele vai me trazer esse valor do mar, e vou clicar na a mais. Aí ele vai me dar o desconto, tá? Então, começo limpando a memória, FCLX. Então, o meu valor do título é 8, CHS, futuro valor. O meu tempo é 5N, a minha taxa é de 2,8, lembrem disso, isso aqui vai direto, 2,8i. Qual é o presente valor? 6.968,26. Vou anotar aqui, 6.968,26. Aí eu clico no RCL e trago de volta o futuro valor, que era os 8 mil negativo. E clico em mais. Pronto, ele vai me dar o desconto, 1.031,74. Ok? Então, fiz a operação. Para que aquele valor nominal de 8 mil descontado 5 meses antes do vencimento, uma taxa de 2,8, o banco vai me pagar 6.968 e o desconto vai ser de 1.031. 1.031 somado a 6.968 totalizaria os 8 mil, tá? Ok? Próximo exercício. Pagarei com antecedência de 120 dias uma duplicata no valor de 7.500. Considerando que o fornecedor me concede descontos a juros compostos de 1,2 ao mês, qual será o valor que pagarei pela duplicata? Então, eu estou pedindo aqui o meu valor atual. Então, o meu valor nominal, que é o valor de vencimento do título, que eu vou informar lá no meu
futuro valor é de 7.500. O meu tempo é de 120 dias. E a minha taxa é de 1,2% ao mês. Se a taxa e tempo estão em unidade temporal diferente, eu corrijo o tempo. 120 dias por 30, eu tenho aqui 4 meses. Ok? Então, lá no meu, o que está pedindo? Qual será o valor que pagarei por essa duplicata? Então, o valor que eu quero saber é o valor atual, que corresponde ao meu presente valor. O que eu quero saber, tá? Então, lá na minha calculadora, eu vou informar 7.500 CHS valor, informo 4N, 1.2 e peço qual é o meu presente valor. A calculadora vai me dar o valor que eu pagarei hoje, tá? Então, voltando lá na nossa calculadora, começo sempre limpando a fórmula FCLX. Então, eu tenho o valor de 7.500 CHS futuro valor. Esse é o da duplicata. Eu vou pagar 4 meses antecipado, 4N. O fornecedor me concede 1,2% de desconto de taxa ao mês. Isso o valor I. Qual é o presente valor? O valor que eu pagarei hoje, 7.150,55. R$ 7.150,55, tá? Aqui está pedindo apenas o valor que pagarei. Isso aqui já está tranquilo, já respondi a questão. Última questão. Um título no valor nominal de R$4.000 é descontado 90 dias antes. Se o banco desconta para essa operação juros compostos de 1,8 ao mês, determine qual o valor atual que o banco pagará por esse título e o valor do desconto. Veja, aqui eu quero os dois, o valor atual e o desconto. Então, o meu valor nominal, que é o futuro, que é o valor, né? R$1.000. O tempo é de 90 dias. A taxa é de 1,8% ao mês. Aqui eu já vejo que dias e meses, aqui tem dias, tempo, e aqui taxa ao meses. Então, esses dias eu converto para meses. 90 dias por 30 igual a 3 meses. Tá? O meu valor atual, que corresponde ao presente valor, eu quero saber. E o valor do desconto, eu quero saber também. Como é que eu vou fazer na calculadora? Deixa eu só... aqui para ficar no mesmo... Na calculadora eu vou informar 4.000 CHS PV 3N 1,8 I. E aí eu peço para que ela me dê o presente valor. Ela vai me dar um presente valor. Depois de receber esse valor no visor da tela, eu vou clicar em RCL, clico em futuro valor, trago de volta aquele valor e clico no botãozinho mais. Aí ele vai me dar o valor do desconto. Então vamos lá na nossa calculadora. Começo limpando a memória, FCLX. Então, eu tenho 4.000 de valor de título, CHS, para pagar lá no futuro, que é o valor nominal. Vou pagar com antecedência de 3 meses, ou melhor, eu vou receber com antecedência de 3 meses, o banco me cobra 1,8% de taxa. Qual é o valor presente? Então, o valor presente é 3.791,55. 3.791,55. Isso é o que o banco vai me liberar, tá? Agora, para saber o desconto, eu clico em RCL, que RCL ele retorna, tá? Retorna o quê? Retorna o valor futuro, trouxe de volta os 4.000 negativo. Clico no botãozinho mais, pronto. Ele me deu 208,45, que é o valor do desconto. Ok?
Então, eu tenho que, se eu descontar nessa operação, com 3 meses de antecedência, uma taxa de 1,8, um valor de 4.000, o banco vai me liberar 3.791, ou seja, ele segura 208,45 de desconto. Ok, pessoal? Esses são os cálculos para a gente calcular o valor presente e para a gente poder fazer o cálculo das taxas equivalentes.